Amém, irmãos? A gente vai abrir as nossas Bíblias em Gálatas. Nós vamos ler o capítulo 1 e o capítulo 2. Nós leremos os dois primeiros capítulos de Gálatas. Gálatas, capítulo 1 e o capítulo 2. Amém? Eu vou ler. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Graça e paz da parte de Deus Pai e da de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual glória para todos sempre. Amém. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou para a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmo ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja maldito. Assim, como já vos dissemos, agora, de novo também vos digo, que se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja maldito. Porque, persuado eu agora a homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens, se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém, a ter com os quais antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não vi nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo, mas somente tinha ouvido dizer: aquele que já nos perseguia anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Capítulo 2 agora. Depois, passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito, e subi por uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos, que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre nós. E, quando aqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenha sido no outro tempo, não se me dá, Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram.
Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Pedro e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem diretamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como os gentios e não como os judeus, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores entre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Pois, se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores. É porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque, se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Amém, irmãos? Amém. E Paulo, ele, na saudação dele, ele já faz duas afirmações. Ele faz a afirmação do apostolado dele, né? Porque o contexto da igreja da Galácia havia infiltrado alguns, que ele fala aqui, chama de falsos irmãos, né? Que estavam introduzindo algumas doutrinas judaizantes, né? Doutrinas estranhas ao evangelho da graça. E esses irmãos, eles questionavam o chamado de Paulo, né? E por isso que Paulo enfatiza que ele é apóstolo, não foi chamado por homens, mas foi chamado por Cristo. E aí a gente lembra da passagem que o apóstolo, o chamado do apóstolo Paulo, né? Na estrada de Damasco, em que o próprio Jesus aparece para ele e chama ele pelo nome e pergunta por que ele persegue. E ele pergunta quem é e fala: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E ali ele teve esse encontro pessoal com Cristo. E a partir daquele momento, Cristo mudou a vida dele. Paulo passou de perseguidor a perseguido. Paulo, ele foi responsável pela morte de muitos cristãos. Ele era um homem terrível e temido pela igreja. E Cristo, mesmo assim, o amou e o chamou para a sua obra. Então nós vemos neste princípio que Deus, ele não enxerga como os homens enxergam. Deus, ele olha o coração do homem. Às vezes o homem olha para as pessoas e não vê nada de bom em uma pessoa, nada de aprazível. Você olha assim, você vê aquele ser humano que é a escória da sociedade, Você não vê nada de útil naquela pessoa. Mas Deus conhece o que está lá dentro do coração. E foi assim que Deus, ele agiu com Paulo, nesse chamado de Paulo para ser apóstolo.
E esses falsos irmãos lá, eles questionavam isso, eles usavam esse argumento que Paulo era perseguidor da igreja, que Paulo matava os cristãos, e eles colocavam isso para botar em xeque a pregação de Paulo, o evangelho que Paulo apresentava. Porque eles vinham de um contexto judaico, e neste contexto, os judeus, eles acreditavam que a revelação do evangelho era para eles, não era para os gentios. Eles acreditavam que para um gentio receber essa dádiva, eles teriam que passar pelo judaísmo, né? Se tornar um judeu pela circuncisão e assim receber a graça. Então, eles se colocavam entre Deus e os homens, né? Porque eles tinham que passar primeiro pela religião judaica, circuncidando e observando os dogmas judeus, para poder receber essa graça. E aí Paulo fala, não é necessário isso. Né? E Paulo ele se opõe a esse evangelho e apresenta o evangelho da graça. E por isso, esses irmãos que tinham infiltrado nessa congregação da Galácia, eles odiavam Paulo e a mensagem que Paulo pregava. Porque era uma mensagem que ia contra os dogmas, que ia contra as tradições judaicas, que ia contra a cultura judaica da época. Então, Paulo, nesse contexto aí, ele é um revolucionário porque ele quebra com esses paradigmas, né? Ele quebra com esse tipo de pensamento, com essa corrente de pensamento que era predominante na época. E como as igrejas, né, estavam ali no princípio ainda recebendo essa revelação do evangelho, ainda estava muito recente, muitas coisas ainda não estavam bem explicadas. E os apóstolos, eles orientavam as congregações através das cartas, né? Eles escreviam as cartas para orientar. E Paulo, ele escreve essa carta de Gálatas aqui justamente para orientar essa congregação dos Gálatas, né? E chama a atenção deles. Porque eles tinham experimentado o evangelho da graça e agora estavam abrindo a mão do evangelho porque tinham aceitado esses ensinos que estavam propondo um retorno para a lei, né? Então, nesse sentido aí, Paulo, ele quebrava com essa corrente de pensamento e ele era oposição a esse evangelho que estava sendo pregado. E aí, Paulo também, na saudação dele, ele fala do amor de Cristo, né? Fala que o nosso Senhor se entregou por nós. Então, nessa saudação, nós vemos ele apresentando como apóstolo de Cristo e falando da graça, do evangelho da graça, do Senhor que se entregou, do Deus que se encarnou, se fez homem, sofreu pelas suas criaturas, né, para que pudesse redimi-las. Então, Paulo, ele enfatiza esse evangelho da graça já na saudação. E aí, essa carta aos Gálatas é uma apresentação desse evangelho da graça e uma oposição a falsos evangelhos que tentam colocar obstáculos entre os homens e Deus, que tentam colocar dogmas, doutrinas, coisas que não foram reveladas para Deus, por Deus, para os homens, né? Para que os homens observem esses dogmas, essas doutrinas criadas por homens, que são fardos pesados. O Senhor Jesus falou que o fardo dele é leve, né? Mas os homens têm colocado fardos pesados sobre os ombros daqueles que procuram se achegar a Deus. Então, nesse contexto aí nós podemos verificar a oposição que Paulo fazia entre o verdadeiro evangelho e o falso evangelho. E o falso evangelho, irmãos, ele está até hoje em nosso meio, né? Ele está até hoje em nosso meio. As pessoas, elas se apegam demais a dogmas, né? E quando eu falo aqui de dogmas, eu falo do sentido pejorativo mesmo que se utiliza para dogmas, né? Porque dogmas vem da palavra grego dogmáticos, né? Que significa algo que está baseado em algum princípio, né? Nesse sentido, os dogmas, eles geram a doutrina, e a doutrina é ensino. E quando Paulo fala lá da sã doutrina, as pessoas utilizam doutrina como sinônimo de dogma, né? E para poder justificar alguns ensinamentos que são humanos, que não provêm de Deus.
Eles fazem essa confusão com a semântica das palavras para poder fazer as pessoas observarem coisas que vieram deles mesmos, mas que não estão reveladas na palavra de Deus, né? Então, dogmas nesse sentido pejorativo, a gente vê que são essas verdades, são colocadas por homens como se fosse algo revelado por Deus, e daí eles constroem seus ensinos e colocam as cargas nos ombros dos homens. Sabemos que sim, a palavra de Deus ela possui princípios, né, que são verdadeiros dogmas no sentido real da palavra, né, que está baseado em algum princípio. A palavra de Deus ela é cheia de princípios. Nós verificamos aqui que ela está fundamentada em vários princípios, e isso é que é a base, né, do ensino, a base da palavra que é transmitida a nós, são baseados nesses princípios de Deus. E esses dogmas que muitos utilizam para colocar carga nas pessoas, desprovidos de princípios bíblicos, eles são baseados mais no que o homem quer que seja, né, a verdade do que a própria verdade. Às vezes o líder ele vem de uma cultura religiosa e ele incorpora aquela carga cultural que ele vem, aquela criação que ele vem, né, aquela moral que ele tem do que é certo e do que é errado. E ele introduz isso para dentro do pensamento dele, das coisas de Deus, e estabelece dogmas. E a gente percebe muitas coisas, né? Como, não pode cortar o cabelo, não pode usar calça, não pode usar batom, e vários outros que eu nem vou citar aqui, que pode gerar, né, polêmicas. Tem algumas pessoas que não aceitam que a gente toque no bezerro de ouro deles, né? Então, tem vários dogmas que estão aí dentro das igrejas, vários ensinamentos que não vieram de Deus, né, que não tem o princípio na palavra de Deus. Tudo, irmãos, nós temos que verificar, tudo se explica dentro da própria Bíblia, do Gênesis até o Apocalipse. Os princípios que estão contidos no Velho Testamento, eles valem para o Novo Testamento. Eles valem para o Novo Testamento. A gente vê que o Velho Testamento ali são sombras de coisas que foram reveladas no Novo Testamento. Mas esse Novo Testamento, que é a revelação das sombras, ele está fundamentado nos princípios do Velho. Então não tem como eu interpretar a Bíblia só a partir do Novo Testamento. Não, eu tenho que usar como base o Velho Testamento, porque é da onde surgem os princípios, né, que o Senhor Jesus esclarece para nós, que o Senhor Jesus mostra as verdades desses princípios, que o apóstolo Paulo e os outros apóstolos vêm, por revelação do Espírito Santo, vêm mostrar para nós o que significava aqueles dogmas que vinham lá do Velho Testamento. Então, todo dogma que está baseado num princípio divino, ele tem uma aplicação no Novo Testamento, dentro da graça. Porque ele vem de Deus, ele tem a base, o princípio de Deus. Ele não vem dos homens, né? Então, perceba que todo dogma que vem de Deus, toda doutrina, ensino bíblico, ele tem um princípio. Ele tem um princípio. E voltando aqui na questão que eu falei, que algumas instituições religiosas proíbem a mulher usar calça. Outras proíbem a mulher cortar o cabelo. Outras proíbem a mulher passar batom. Outra proíbe a mulher isso, aquilo, outro. Mas aí eu pergunto, qual o princípio disso? Qual o princípio? Proibir por proibir? Tem que saber qual o princípio disso, né? É evidente que tem algumas mulheres que, se ela usar uma calça apertada, né, que vai marcar todo o corpo dela, que ela vai estar fazendo aquilo ali com o propósito meio de sensualizar, de atrair o sexo oposto, essa mulher ela vai estar pecando. Perceba que o princípio aí não está meramente na roupa. Não é meramente a roupa, mas está na intenção do coração, né? Está na intenção de fazer o outro errar o caminho. Porque uma mulher que sensualiza, ela vai estar sendo um obstáculo para um homem que quer, né, uma pureza sexual, por exemplo. Então, ela vai estar contribuindo para o pecado.
daquele homem. Então, nesse sentido, usar a calça, nesse contexto, se torna um erro, não pela vestimenta calça. Né? O princípio está em quê? Que ela está fazendo alguém se desviar do caminho de Deus. Então, o princípio é isso, tudo está baseado no princípio. Então, a mulher usar calça não é pecado. Entende que não é pecado usar calça? Mas o que acontece? As igrejas fazem isso, em vez de ensinar a palavra de Deus, o que é bíblico, o que é, os princípios, eles preferem colocar, né, lá em cima o sarrafo, para que as pessoas sejam ali, fiquem presas mesmo naquela doutrina, fiquem presos mesmo naquele dogma ali, para que eles de forma nenhuma venham a pecar. Mas aí não ensina o princípio, não ensina a palavra. O que transforma o homem é a palavra. O que transforma a pessoa é o evangelho. Né? Não adianta você colocar as amarras da religião na pessoa, isso não muda a vida. Às vezes a pessoa lá não usa calça, mas está com a mente, está com o coração corrompido. Por quê? Não mudou, não teve uma mudança de vida real. Né? E por quê? Muitos, por serem zelosos com a religião, eles só ensinam o dogma, mas não ensinam o princípio bíblico da palavra, a mudança, a transformação, o arrependimento, o nascer de novo, o mudar de dentro para fora, o mudar a mentalidade. Não ensina isso. E aí ficam pessoas, né, só presas dentro da religião sem entender a palavra, sem entender os princípios por trás daquilo que eles colocam como até amarras, né? E preferem errar para mais, no sentido de que bota a carga pesada sobre os ombros das pessoas, né? Para evitar que, no caso, elas venham se perder, né? Querendo ser juízes das pessoas, sem ensinar elas a tomarem suas próprias decisões. O que deve ser ensinado é a pessoa tomar as suas próprias decisões. Você ensina para a pessoa o que é bíblico, e ela, pelo livre-arbítrio dela, ela escolhe se ela quer Deus ou não. Você ensina o que é a palavra, você ensina o que Deus revelou. E o Espírito de Deus convence do pecado, da justiça, do juízo, e a pessoa decide se ela quer Deus ou se ela não quer Deus, se ela quer seguir a palavra ou se ela não quer seguir, se ela quer santificar, se ela não quer santificar. Nós não temos que obrigar ninguém a botar a marra na pessoa, não, agora você vai ser santo, agora na marra, vou botar uma algema no você, você agora vai usar só saia, você vai usar agora só isso, você não vai poder fazer isso, e aquele evangelho de pode ou não pode. E aí a gente vê essa modinha que tem aí no Instagram, pastor, isso é pecado? Pastor, isso é pecado? Né? São pessoas que não vão para a palavra de Deus. Se tivessem lendo a palavra de Deus, entendendo os princípios, e entender o que é pecado e o que não é pecado. A palavra de Deus fala que nós temos o Espírito de Deus em nós, e é Ele que revela a nós o que é pecado e o que não é pecado. Né? Eu não tenho que ficar falando para vocês o que é pecado e o que não é pecado. A Bíblia já fala o que é pecado. A Bíblia já fala. E não adianta, irmãos. Tem muita gente que inventa pecados que não está na Bíblia, né? Baseada em suas concepções próprias, baseada em suas tradições, baseada em seus dogmas, em sua criação. E aí as pessoas criam, por suas interpretações, pecados que a Bíblia não deixa a entender que é pecado, né? Mas para ficar bem com sua consciência, a pessoa taxa como pecado e exige que os outros sigam aquilo como se isso fosse pecado, né? Pecado é o que a Bíblia diz que é pecado. Pecado é o que fere os princípios contidos na palavra de Deus, né? Nós vemos ali um rol de pecados que são exemplificativos, né? Na Bíblia está cheio de rol de pecados, né? O que Deus abomina, as coisas, as condutas que Deus reprova. Então nós podemos saber. E esse rol de pecados, irmão, nós verificamos que tudo está fundamentado em dois princípios que Jesus já resumiu: amar a Deus e amar o próximo. Se você ama a Deus, né, você não vai ferir a santidade de Deus, porque tem pecados que ferem a santidade de Deus. Tem pecados que vão contra o que Deus estabeleceu. São pecados de rebeldia contra Deus, né? E tem pecados
que ferem a comunhão com o irmão. Por isso que Jesus falava que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos, né? Então, Jesus fala tudo, toda a lei se resume nesses dois princípios, amar a Deus e amar o próximo. Porque quando você fere a santidade de Deus, você não está cumprindo o amar a Deus. E quando você ultraja o seu irmão, você não está amando o próximo. Se você ama a Deus, você vai guardar-se da contaminação do mundo. Se você ama o seu próximo, você não vai matar, você não vai roubar, você não vai adulterar, você não vai desejar a mulher do seu próximo, você não vai querer o mal para o seu próximo, porque você vai estar amando aquela pessoa como a você mesmo. Você não quer o mal para si mesmo. Se tem alguém que acredita que ama a você, é você mesmo, né? Se você não amasse a você mesmo, você já teria dado cabo à sua vida, não se importava com você, mas você preserva a você mesmo porque você se ama. Então, por isso que o Senhor utiliza isso, né? Nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Então, o Evangelho, o verdadeiro Evangelho de Cristo está baseado nesses pilares, nesses princípios de amor a Deus e de amor ao próximo. O que fugir disso, né, seja anátema. O que fugir disso, seja maldito, porque está fora do Evangelho que foi revelado para nós. O Evangelho que o próprio Deus revelou para nós. O próprio Cristo, quando esteve aqui, ele revelou para nós. Toda a lei está resumida nesses dois princípios, né? E aí, Paulo, ele entra num debate sobre esse falso evangelho, né? E verificamos que o falso evangelho, irmãos, ele tem a inspiração do homem, né? Porque ele coloca coisas humanas e mistura com o sagrado, né? Mistura o profano com o sagrado. Doutrinas humanas com o que foi revelado por Deus. E um ponto assim que eu percebo nas pesquisas que eu tenho feito, que foi na época da patrística que começou a entrar, né, dogmas, tradições, filosofia grega, tudo misturado com o evangelho, né? A patrística é um período que sucede ali a igreja primitiva, né? Ele pega um pedaço daquela época apostólica, né? E ele liga com a época da ascensão da Igreja Católica. Então é a transição, a patrística já está na transição da Igreja Apostólica para a Igreja Católica, né? E essa transição levantaram vários pensadores, né, que defenderam o Evangelho, a verdade do Evangelho, porque surgiram vários hereges tentando abalar os pilares, né, tentando abalar os dogmas que foram dados por Deus, né, baseado em princípios bíblicos, né? Nós vemos ali vários ataques ali, tentaram atacar a divindade de Cristo, vários tentaram, alguns falar que Cristo já voltou nos anos 70, várias heresias que surgiram na época ali, os pais da igreja, que eram chamados, né, aqueles irmãos que eram discípulos dos apóstolos de Cristo, muitos deles eram discípulos dos apóstolos, né, e eles defendiam o evangelho, pregando a palavra e refutando esses hereges. Só que muitos deles, como homens que são, e falhos também, né, muitos se misturaram com filosofia grega, né, o platonismo, com o aristotelismo, e, de uma certa forma, eles incorporaram algumas tradições estranhas, né, ao Evangelho. E eu falo isso porque é da patrística que surge essa mistureba, vamos dizer assim, né, com a filosofia grega, que vem surgir, né, mais para frente, os dogmas católicos, e aí mais para frente nós temos lá a Reforma Protestante, né, que Lutero ele insurge contra a Igreja Católica, né, e ele rompe com a Igreja Católica, e ele apresenta 95 teses, né, contra os ensinos da Igreja Católica, e ele apresenta ali os 5 solas, né, e um dos solas lá é sola gratia,
né? É isso que Paulo está falando aqui, da graça, do evangelho da graça. Então, verificamos ali que desse ponto da patrística foi misturando com coisas que introduziu até pensamentos que eram antes, né, que afrontavam antes essas congregações da igreja primitiva. Antes, a tradição era judaica, né, que entrava com sua tradição judaica, querendo obrigar que os novos cristãos se circuncidassem e observassem a lei, porque essa lei era baseada na cultura judaica. Mas agora, com a ascensão, né, a mistura com a cultura grega, né, a gente vê que mudou. Agora é a cultura ocidental que está misturada com o evangelho, né? E aí, baseado na cultura ocidental, nós verificamos que alguns dogmas foram introduzidos na igreja que são estranhos ao evangelho. Por exemplo, a salvação pelas obras, né, veio o quê? Com a ascensão da igreja católica. E até hoje, né, assim, até hoje ainda prega-se isso, né, a salvação pela obra. E aí entra aquele conflito, né, fala que alguns torcem o texto de Tiago, falando que a fé sem obras é morta, mas ali fora do contexto que utiliza, né? O que Tiago está falando é que se você não tem obras é porque você não tem fé. É isso que Tiago está querendo falar, entendeu? Porque se você tiver fé, você vai ter obras, entendeu? Então, por isso que Tiago fala, a fé sem obras, ela é morta. Porque se você não tem obras, significa que você não tem fé, né? Então, a salvação é pela graça. E é esse evangelho da graça que Paulo está ali sempre enfatizando na carta aos Gálatas, na carta aos Efésios, e ele lutando ali contra esses irmãos legalistas, né, que queriam colocar uma carga da religião sobre as pessoas. E nós verificamos da mesma forma nos dias de hoje, né, as igrejas cheias de legalismos. As pessoas seguem a Cristo sem saber por qual motivo ela foi salva. Você pergunta a pessoa, ela nem sabe como que se deu o processo de salvação dela. Ela acredita que ela ir no domingo, todos os domingos, ela ir todo culto de oração, ela ir toda vigília, ela jejumar todos os dias, ela ler a Bíblia todos os dias, ela seguir esse protocolo, né? Ela está salva somente por isso, né? Ela está baseando a sua salvação no que ela pode fazer, né? E muitos estão fechados para isso. E muitos até professam que são salvos pela graça, mas no fundo, eles não creem. Por quê? Porque vivem pensando que só serão arrebatados por Deus se viver um nível de santidade, que Deus vai poder separá-los dos demais. E aí aqueles que vivem uma vida, né, carnal, eles vão ficar aqui na terra para sofrer, né, junto com os outros rebeldes, até eles se salvarem por não receber a marca da besta, né? A salvação pela obra, né? Eles propõem o quê? Os primeiros que são arrebatados pelos seus méritos, porque eles são santos que a terra não são dignas de tê-los aqui. Então Deus vai tirá-los da terra. Então eles são baseados o quê? Salvação pelas obras. O outro grupo que vai ficar, porque antes era crentes carnais e agora está resistindo ao anticristo e não vai receber a marca da besta, ele vai ser salvo porque ele não recebeu a marca da besta. Salvação por quê? Por obras. Então, existe um princípio, irmãos. A salvação é pela graça. E por esse princípio, você derruba várias doutrinas que alguns colocam como evangelho de Cristo, alguns colocam como evangelho da graça, que não é evangelho da graça. Que no fundo, se você esmiuçar e reduzir ao princípio, você vai verificar que está baseado em obras humanas. Tem um mérito humano. Tem um mérito humano naquilo, né? E aí você verifica que isso vai contra o que é ensinado no texto bíblico. A salvação é pela graça. É pela graça. A salvação ela é um favor não merecido.
É algo que eu, você, ninguém poderia fazer. Não adianta. Você pode ser a pessoa mais piedosa que tiver aqui na Terra. Você não vai chegar nem isso aqui, nem de 0,00000 infinito 0, 1 na santidade de Deus. Entendeu? Então, você, pelo seu mérito, você nunca vai conseguir agradar a Deus. Você é salvo pelo mérito de Cristo. Entendeu? Por que você tem que ir para Ele quando Ele fala que Ele é o caminho, que Ele é a porta de entrada para o reino dos céus? Você tem que estar nele, irmãos. O mérito da salvação é dele. O mérito é dele. Se depender de você, você está perdido. Você está perdido. Então, o Evangelho da Graça é essa boa notícia, né? Que nós não dependemos dos nossos esforços para sermos salvos. E o Evangelho, que significa, né, uma boa nova, uma boa notícia, antes dele te dar uma boa notícia, ele te dá uma má notícia. Ele fala, você é pecador, viu? Você está condenado aí para o inferno. Aí antes ele te dá a boa notícia, ele te dá a má notícia primeiro. Fala, você é pecador e você está condenado aí para o inferno. Mas a boa notícia é que Jesus veio, morreu, e através do sacrifício dele, pela graça, você pode ser salvo. Isso não vem de mérito seu nenhum. Você recebe pela fé. Essa é a boa notícia. Então, Cristo, ele morreu para que nós tenhamos vida. Essa é a melhor notícia de todas. A melhor notícia de todas. Nós somos salvos pela graça. Esse falso evangelho, nós verificamos que ele se fundamenta na ação do homem, né? Na ação do homem. De o homem praticar a conduta humana é que cria esse falso evangelho, né? O centro desse falso evangelho está no eu fazer ou eu não fazer, na conduta do falso moralismo, né? E quando eu fiz o contexto histórico falando sobre os pais da igreja, sobre a linha histórica que passa pela igreja católica, depois a reforma protestante, depois veio o puritanismo, né? Os puritanos são, e muitos até podem se chatear com isso, mas os puritanos eram os fariseus modernos, né? Porque eles eram extremamente legalistas, e muitos até hoje querem ser como os puritanos, extremamente legalistas. Eu aqui não estou apresentando uma teologia liberal, eu não sou liberal, né? Eu procuro ser bíblico, é o que está na Bíblia. Meu limite está na palavra de Deus. Eu vou até onde a palavra permite ir. Eu não posso passar disso. Eu não posso completar o pensamento, o que não foi revelado por completo, por dedução minha, eu completar esse pensamento em questões essenciais à salvação. Então eu não posso fazer isso. Então eu fico com a Bíblia no que ela diz que é pecado. Eu fico com a Bíblia no que ela diz como devo ser salvo. Eu fico com ela. Eu não vou extrapolar isso. E esses fariseus modernos, eles colocam cargas em cima das pessoas. É um evangelho baseado no que eu posso ou não posso fazer, sem ter transformação de vida. Porque se você experimenta o evangelho de Cristo, irmãos, isso aí, isso é uma discussão vã. Porque se você recebe o evangelho de Cristo, você tem seu coração mudado. Você tem seu coração mudado e você não vai praticar o que ofende a Deus. Eu não preciso ficar falando para você o que você deve ou o que você não deve fazer em questões, de pecado. Basta você olhar para a Bíblia. Eu vou falar para a Bíblia. A Bíblia fala que matar é pecado. Então, eu sei, matar é pecado. A Bíblia fala que adulterar é pecado. Então, eu sei que adulterar é pecado. A Bíblia fala que roubar é pecado. Então, eu sei que é pecado. Mentir é pecado. A Bíblia fala, ela é clara, ela é explícita.
E Jesus também fala que aquele que pode fazer o bem e não faz, né, esse também comete pecado. Então, a Bíblia ela fala para nós o que é pecado. Eu não preciso falar, eu não posso beber Coca-Cola porque beber Coca-Cola é pecado. Porque beber Coca-Cola, ela destrói o templo de Deus. Então, nós somos o templo de Deus. Então, beber Coca-Cola é pecado. Eu inventei um pecado. Inventei um pecado. Tá desse jeito, irmão. Tá nesse nível. Né? Tá nesse nível. Muitas das congregações que já estão. Tá nesse nível. Então, temos que fazer igual Paulo, né? Nos opormos a esse falso evangelho. O evangelho verdadeiro é o evangelho da graça. É o evangelho que é baseado nos méritos de Cristo, em princípios estabelecidos por Deus, né? E dentro desses princípios que Deus estabeleceu, só para exemplificar, nós temos, para entendermos o que é um princípio, por exemplo, a divindade de Cristo, né? Criamos o dogma da divindade de Cristo porque é baseado num princípio, que Cristo é Deus, né? Foi revelado isso na Bíblia. A gente vê no Novo Testamento que Cristo é o próprio Deus encarnado, né? Ele se encarnou, ele tabernacularizou-se, né? O Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Então, Cristo, ele é Deus. Nós verificamos essa verdade nos evangelhos, está escrito. Então, baseado nesse princípio, nós criamos o dogma da divindade de Cristo. Então, isso é um dogma divino, né? Isso é um dogma divino. Eu estou usando isso para diferenciar do dogma humano. Nós verificamos que tem o dogma humano, a questão dos legalismos, né? São dogmas humanos. E esses princípios que são revelados na Bíblia são dogmas, né? Que vem do grego dogmáticos, é uma verdade estabelecida num princípio. Então, nós percebemos que isso é um princípio divino, de Deus. E muitos outros princípios, nós vemos a questão da imutabilidade de Deus. E por que eu estou enfatizando esses princípios? Para a gente compreender também algumas verdades que temos na Bíblia, né? Sobre a imutabilidade de Deus, nós verificamos que o mesmo Deus que agiu no Velho Testamento, ele age no Novo Testamento. E as pessoas questionam, por que o Deus do Velho Testamento era assim e o do Novo é assim? Bom, Deus ele é justo, ele é amor e ele é justo, né? Por que Deus destruiu Sodoma e Gomorra? Porque o nível de pecado deles chegou a um ponto que estava insuportável. Mas Sodoma e Gomorra era inocente? Não, porque Ló estava lá. E a Bíblia fala que Ló testificava lá onde é que ele estava. Eles tinham um padrão do moral, do que era correto, que era Ló. Mas eles rejeitavam esse padrão. Então, Ló ali estava representando o evangelho de Cristo apresentado para eles, né? A verdade de Deus. Ló representava o evangelho apresentado a eles e eles rejeitaram esse evangelho, né? Eles foram punidos por rejeitar o evangelho. Entendeu? Então muitas pessoas tentam, mas o Deus do Velho Testamento era assim, o do Novo é assim. É o mesmo Deus, né? Tem um princípio que Deus é imutável. Deus ele não muda. Por que Deus não muda? Deus ele não sofre variação com o tempo. Ele é eterno. Ele sempre existiu, né? Ele é. Deus não existe, ele é. Né? Ele sempre esteve. Né? A existência surgiu dele. Né? A existência depende dele. Tudo que existe, existe de alguma coisa. Então a própria existência existe dele. Então Deus, ele é imutável. Nós não. Você, hoje, você não é a mesma pessoa de um dia atrás. Você é uma pessoa totalmente diferente. Porque você sofreu a variação do tempo. Né? Você mudou. De ontem para hoje, você mudou. Você é uma outra pessoa. Por mais que a mudança tenha sido pequena, que não dá nem para perceber, mas alguma coisa mudou em você. Você ganhou um dia a mais de vida. Né? O seu corpo envelheceu um dia a mais. Você teve experiência de ontem para hoje que muda a sua maneira de ver as coisas, de ver a vida. Então, nós sofremos a ação do tempo. Deus não. Deus ele é imutável.
Então, todas as verdades bíblicas que estão ali, princípios que estão no Velho Testamento, eles acompanham Deus no Novo Testamento. Então, o que Deus ele pediu ali no Velho Testamento, acompanha o que está sendo revelado no Novo Testamento, o princípio. E se você tiver isso em mente, né, da imutabilidade de Deus, que Deus não muda, né, que o mesmo Deus que agiu no velho é o Deus que age no novo, você vai entender muitas coisas, de muitos dogmas que é colocado por homens nas igrejas, né, baseado em concepções próprias e não na palavra de Deus. Porque se Deus falou, irmão, é. Se Deus falou, é. Deus não pode falar e voltar atrás, porque a própria palavra fala que ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Tiago fala que em Deus não há nenhuma sombra de variação, então ele não muda. Então, se Deus falou alguma coisa no Velho Testamento, na hora que você estiver na sua leitura lá, faça a sua leitura. Deus falou isso, isso e isso. Né? Pega isso como princípio e aplica no Novo Testamento. É princípio. É princípio para você entender as coisas do Novo. Então, outro princípio também que ajuda a entendermos muitas coisas é o princípio da salvação. Que nós já falamos aqui, nós somos salvos pela graça. Isso é um princípio. Salvação pela graça. Tudo que estiver relacionado com mérito humano, você já descarta, porque não é bíblico, não está dentro do padrão de Deus, não está cumprindo os princípios de Deus. Tudo que depender da ação humana para receber algo de Deus, tá indo de encontro a esse princípio, salvação pela graça. É por isso que eu não concordo, né? Eu não vejo base bíblica para afirmar esse arrebatamento pré-tribulacional. Eu não vejo base bíblica, porque se você olhar, é mérito daqueles que subiram primeiro, né? Por serem santificados, né? Então, outros, e tem vários outros que eu poderia usar esse princípio para poder mostrar que essa doutrina está indo de encontro ao que a Bíblia ensina, né? Princípio de salvação pela graça. E esse princípio aí, ele se aplica em toda a palavra de Deus, porque a Bíblia ela foi escrita justamente com esse propósito, de apresentar ao homem o Evangelho de Cristo. Cristo, ele é o centro da revelação bíblica. A Bíblia fala dele. E é nele que temos a salvação, né? O plano de salvação todo culmina em Cristo. Aqueles, desde Adão, os mais antigos lá, eles não foram salvos por obras, não. Eles foram salvos porque eles criam na promessa que viria um que esmagaria a cabeça da serpente, que morreria na cruz. Eles foram salvos porque eles, pela fé, eles criam na promessa que viria. Nós, hoje, cremos na promessa que já veio. Então, o sacrifício de Cristo, ele se estendeu para o passado e para o futuro, até o último homem que vai nascer. E aqui eu não estou falando de universalismo, que todos serão salvos, estou falando que todos terão a oferta da salvação, né? A oferta foi estendida. Aqueles no passado que já creram na promessa foram salvos por crer em Cristo. E aqueles no futuro, né, terá a oferta para eles e eles serão salvos se crerem em Cristo. Porque é o único meio. O homem, ele não pode salvar-se a si mesmo. E o que nós vemos hoje é uma sociedade em que o homem, ele quer salvar a si mesmo. A ciência, ela procura eternizar o homem, né? Já estão procurando até alguns procedimentos aí para o homem ser eterno, né? O transhumanismo, transportar a mente humana para um corpo ciborgue, um corpo robótico, para o quê? Para poder preservar, né, a personalidade da pessoa. Olha a mentalidade do homem, né? Eles querem já, almejam a imortalidade. Foi o que a serpente prometeu para Eva, hoje ela promete para o homem da mesma forma, né? Mesmo modus operandi, que o diabo agiu lá no Jardim do Éden, ele age da mesma forma, né? Com o mesmo princípio. A forma é diferente, mas o princípio é o mesmo. Ele oferece ao homem a vida eterna. Só que
fora da verdade de Deus. É o falso evangelho, né? É o evangelho baseado no mérito do homem. É o evangelho baseado na ação do homem. E esse falso evangelho, quando ele vem dessa forma, né, flagrante, é fácil você rejeitar, né? É fácil, você já bate o olho e fala, não, isso é demoníaco, isso tem ação do inimigo. Você já rejeita isso de imediato. O problema é quando esse falso evangelho ele vem em pele de cordeiro, né, misturado com as ovelhas. Ele vem como joio misturado ao trigo. E aí você bate o olho e você não sabe o que é trigo, o que é joio, mas Deus sabe. Deus sabe. Como Paulo falou nesse texto que nós lemos, Deus ele não vê como o homem vê. Ele vê o coração. Ele enxerga o que está dentro do coração, as intenções do coração do homem. Então Deus ele enxerga o que está dentro do coração. Então o verdadeiro evangelho, irmãos, nós vimos o falso e o verdadeiro. O verdadeiro evangelho ele gera mudança, que eu costumo falar, a mudança ela vem de dentro para fora. É a mudança verdadeira, irmãos. Ela vem do seu coração, ela transforma o seu coração, o seu ser, de dentro para fora. Não adianta nada eu ficar martelando na sua cabeça, falando, de fora para dentro, né? Só eu estou falando para você e está entrando no ouvido, está saindo no outro. Isso não gera mudança. Se você não aceitar essa palavra e ela entrar no seu coração, né? E ela germinar, como Jesus fez aquela parábola da semente lá, se ela não entrar no seu coração, germinar, frutificar, gerar frutos de arrependimento, você não vai mudar, né? Você não vai mudar. Então, o evangelho que muda as pessoas, ele muda de dentro para fora. Esse é o verdadeiro evangelho. Não adianta nada eu botar um rol de dogmas aqui para você seguir se você não teve a experiência de um novo nascimento, de uma transformação de vida. Você vai estar enganando a você mesmo. Você vai estar lá no meio da igreja, né, e vai estar enganando a você mesmo. E no fundo Deus vai saber. Deus está sabendo como está a sua vida, né? E naquele dia que o Senhor encontrar com todos, alguns ficarão surpresos por acharem que estavam seguindo o Evangelho de Cristo, mas na verdade não estavam. E aí ouvirão, né, o que ninguém quer ouvir, né, que nunca foi conhecido por Deus. É triste, mas vai acontecer, porque o próprio Cristo nos disse isso, que muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, em Teu nome nós expulsamos demônio, em Teu nome nós fizemos isso, fizemos aquilo. E o Senhor vai falar assim, eu não te conheço, não te conheço. Porque quando eu tive fome, você não me deu de comer, quando eu precisei de você, você não me visitou, quando eu tive sede, você não me deu água, né? Porque Jesus está falando de amor ao próximo, de cuidado, do princípio basilar do Evangelho, o amor. O amor. E com isso, irmãos, para fechar, eu não estou aqui querendo propor um Evangelho de uma graça barata, né? Que você não tem compromisso com Deus. Não é isso. Não é isso. O que eu estou dizendo é que o Evangelho verdadeiro, ele gera a transformação de dentro para fora e você muda de vida porque você quer agradar a Deus. Isso é natural, entendeu? Isso é uma mudança que vem naturalmente. Você vai pecar? Claro que você vai pecar. Pedro fala que enquanto nós estivermos nesse tabernáculo, que nós gememos, né? Enquanto estivermos nesse corpo humano aqui, estamos sujeitos ao pecado. Iremos pecar. Mas como nós verificamos na palavra de Deus sobre os pecados, tem a diferença de você cometer o pecado, hamartia, né, do que viver em pecado, anomia. Tem muita diferença de um para outro, não tem? Então nós, como servos de Deus, nós estamos sujeitos a pecar e pecamos e nos arrependemos e pedimos perdão porque o Espírito de Deus está em nós, né? E nós lutamos contra essa natureza carnal até o dia que o Senhor Jesus voltar. Nós estamos nessa caminhada que Paulo fala, nessa corrida. Estamos sempre lutando, nós não podemos parar.
Nós não podemos parar. É porque a partir do momento que você parar de lutar contra o pecado, você vai se acostumar com ele. E aí você entra em anomia. E aí você se acostuma tanto a pecar de forma consciente que você vai só se distanciando de Deus e daqui a pouco você entra em apostasia. Você se rebela totalmente contra Deus. Né? E como o autor de Hebreus fala, que ele usa até o termo impossível, mas verificamos que nada é possível para Deus, que ele é uma figura de linguagem que ele utiliza. A pessoa que recebeu essa iluminação do Espírito, né, e abandonar, voltar de novo a ter um arrependimento genuíno. Então, perceba, né, que nós, como cristãos, nós temos compromisso com Cristo. Né? Só que esse compromisso, quando nós experimentamos o novo nascimento, isso é colocado em nós, irmão, no coração. O Senhor prometeu, falou que queria botar a lei dele dentro do nosso coração, né? Que nós teríamos a mente de Cristo, a mente transformada. É por isso que nós olhamos as coisas com outra ótica. Aquele que não conhece a Deus, para ele vê as coisas pecaminosas de uma forma natural. Para ele está tudo normal, né? Para ele, a pornografia está normal. Para ele, a sexualização da sociedade está normal. A sensualidade feminina, exalando a todo momento, está normal. Porque eles não têm os olhos de Cristo. Mas quando você tem a mentalidade de Cristo, você enxerga as coisas pela ótica do Evangelho. E aí você percebe aquelas condutas e você passa a distinguir, né, o que é de Deus, né, e o que é contra Deus. Você passa a distinguir o que é santo e o que é profano. Então, o Evangelho é sobre a revelação das boas novas de Cristo aos homens. É sobre essa revelação. E o Senhor fala que o fardo dele é leve. Não falou isso? Não sobre o que o homem deseja em seu coração que seja correto. O Evangelho não é sobre isso. Isso aí é o Evangelho baseado, né, na obra, no mérito do homem. O homem, ele tira do que está no coração dele, o que ele quer que seja a verdade. Né? Aquilo que vai agradar a consciência dele, aquilo que deixa a consciência dele tranquila. E a gente verifica lá, naquela passagem de Romanos 14, que muitos utilizam a passagem de Romanos 14 para poder se justificar nessa questão. Paulo faz a distinção entre os fracos, né? Os fracos e aqueles crentes que são mais maduros na fé. Né? E aí muitos fazem defesa dos fracos. Mas se Paulo estivesse exaltando os fracos, Paulo teria chamado eles de fracos? Não, Paulo não teria chamado eles de fracos. Né? Então, Paulo ali ele chama a atenção dos dois grupos. Mas Paulo fala para os fortes, né, terem misericórdia, terem amor para com os fracos, porque eles são fracos. É isso que Paulo está falando. Aí Paulo fala que os fortes pecam, por quê? Porque está contribuindo para que os fracos venham a pecar. Né? Então, porque o fraco é fraco, ele olha o forte ali e ele acaba pecando. E aí por isso que o forte peca. Mas Paulo ali, ele em momento nenhum, ele está ali defendendo um grupo ou outro. Ele está mostrando os dois lados. Está mostrando que o fraco ele é fraco. Mas ele quer que o fraco amadureça. Ele quer que o fraco chegue a uma maturidade. Mas ele fala com o forte, né, que tem a liberdade em Cristo, que tem amor e paciência com o fraco. Né, para que o fraco venha a ter também esse discernimento, abrir o entendimento e saber que o Evangelho é pela graça. O Evangelho está baseado no mérito de Cristo, não no que eu faço ou o que eu deixo de fazer. Amém?